Bom, a gente acabou de ouvir o Domingos Brazão, que apareceu aí o nome dele nos últimos dias. Ele mesmo citou aqui uma nota enviada ontem pela Polícia Federal, que foi emitida pela Polícia Federal, dizendo que não teve delação de Rony Lessa. Foi a nota da Polícia Federal dizendo que não houve, dizendo que as investigações seguem em sigilo, sem data prevista para o seu encerramento. A divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho investigativo e expõem cidadãos, é o que diz a nota enviada pela Polícia Federal. Então, negando uma delação de Rony Lessa. A gente está em contato neste momento com um advogado de Rony Lessa, o Bruno, que já está conosco aqui, o Bruno Castro, para que a gente também possa amarrar essa história e saber aí da parte de Rony Lessa, se há ou não algum interesse numa delação. Olá, doutor Bruno, muito obrigada por atender nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao UOL. Bom dia, Fabiola, obrigado. Bom dia, Thales. Bom dia, Josias. Bom, a Polícia Federal nega, né, essa delação, e aí o que eu lhe pergunto é, há algum interesse de Rony Lessa em fechar algum acordo de delação premiada? Então, Fabiola, nesses 5 anos que eu acompanho o caso, jamais houve qualquer conversa minha com o meu cliente Rony Lessa sobre delação. Até porque, lá no começo, lá no escritório, quando a gente fechou o contrato, eu deixei muito claro para a família que o meu escritório, por uma questão de ideologia jurídica, não faz delação premiada. Então, eles sempre souberam que a gente não trabalha com delação premiada. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como o Rony sempre afirmou que não havia sido ele, que não foi ele que teria matado a Marielle, então esse assunto de delação jamais surgiu. Pelo menos comigo, não. Agora, doutor Bruno, o assunto ressurgiu, né? E ressurgiu por conta de uma eventual delação. Não foi homologada ainda. A Polícia Federal não pode dizer que houve uma delação se o acordo, o eventual acordo, ou a tentativa de fechar um acordo não foi homologado. Eu queria saber se nos últimos dias, por conta desse noticiário, inclusive, o senhor procurou novamente o seu cliente ou os familiares dele para saber, olha, existe fundamento nessa notícia? Porque se existir, o meu escritório não trabalha com isso, eu estou fora. Ou ainda não fez esse contato? Então, José, isso é um ponto muito interessante. Há várias questões, vários jornalistas me questionam exatamente esse ponto. Ora, se você está afirmando que você não faz delação e há uma notícia na mídia dizendo que ele fez delação, por que você ainda não foi confrontar o seu cliente? A resposta é simples. Ele está no presídio federal. E no sistema federal, não é simples. Não é você só chegar lá e falar, olha, eu quero falar com o meu cliente. Você primeiro, como advogado, você precisa mandar um e-mail para o setor jurídico, eles vão te responder daqui a 10 ou 15 dias, te dando uma data para atendimento. E aí que você vai conseguir falar com o seu cliente. Então, assim, eu creio que eu só vou conseguir, pessoalmente, falar com o Rony depois do carnaval. Porque Aí tem tem uma 15 outra dias. dúvida. Tem uma outra dúvida minha. O senhor diz que é difícil, e de fato num presídio federal, você ter acesso ao cliente. Agora, ó, o inquérito é sigiloso para nós outros, mas não é sigiloso para as partes, inclusive para o advogado, né? O senhor não tem acesso aos autos para saber se lá estão a documentos que indiquem ou que sinalizem essa tentativa de entabular uma negociação? Então, José, isso também é um outro ponto importante também. Qualquer acordo de delação premiada, ele é feito de forma sigilosa em autos separados. Então, ou seja, o processo que eu acompanho, que é o júri, que vai acontecer, mas que ainda não tem data, lá não tem nada. Porque ele fica sigiloso, exatamente para que isso não seja explanado. Então, ou seja, nos processos que eu acompanho, não tem nenhuma movimentação. A gente continua peticionando e trabalhando e colocando a nossa tese de defesa. Lá não há nada. Ô, doutor Bruno, a gente estava há pouco entrevistando o Domingos Brazão, o nome dele apareceu aí também na imprensa, de que o nome dele teria sido citado pelo seu cliente. Nas conversas que o senhor teve com o seu cliente, Rony Lessa, em algum momento ele falou do Domingos Brazão, ele citou Domingos Brazão, disse que conhecia Domingos Brazão? Fabiola, então, todo nesse tempo, o Rony jamais falou qualquer nome. Ele jamais citou qualquer nome de qualquer pessoa. Inclusive, saiu agora uma notícia que a Folha divulgou, inclusive de forma distorcida, em que eu falei que o Rony, em uma conversa, há cerca de 2 ou 3 anos,
me disse que ele desconfiava, que ele acreditava saber quem tinha cometido o crime, mas executado, ou seja, dado os tiros, em razão da assinatura do crime, de como o crime foi cometido. O monitoramento, a perseguição, a execução. Então, ele imaginava, supunha. Ele me deu a entender isso. Mas não falou nome nenhum. Ele apenas disse que ele acreditava saber quem tinha dado os tiros. E sobre Domingos Brazão, ele jamais falou de Domingos Brazão ou de qualquer outra pessoa, e nem mesmo do Marcelo Siciliano, que, minto, na verdade, ele falou, a única pessoa que ele falou foi do Marcelo Siciliano, que ele falava que ele não falava há muito tempo e que ele conhecia apenas ali, daquela região da Barra da Tijuca. Porque lá no começo dizia-se que o Marcelo Siciliano que seria o mandante desse crime. Então a gente só conversou sobre o Marcelo, e que ele negou, até porque ele falou que não foi ele que matou, então sequer teria algum mandante. O Domingos Brazão disse aqui que o Rony pode estar querendo proteger alguém. Ele pode estar querendo proteger alguém. A quem poderia ser? Thales, então, essa é uma pergunta muito difícil, porque, mais uma vez, eu jamais conversei com o Rony sobre delação. Ele jamais colocou para mim qualquer vontade de delação. Então, é uma pergunta que eu não consigo responder, eu não consigo sequer imaginar. Agora, o seu cliente está preso há um bom tempo, está aguardando aí o tribunal de júri, né, para saber se vai ser condenado, se não vai e tal. Acha que essa prisão, o senhor que mergulhou nos autos e tal, ela é injustificada por todas as razões? Por que ele está preso se ele diz que não cometeu o crime? O sistema judiciário cometeu equívocos em relação ao vosso cliente? Então, José, eu acredito que sim, porque todas as provas que tem contra ele são indiciárias. É uma denúncia anônima que teve, que afirmou que teria sido ele, que não foi provado, que é uma denúncia sem rosto. Jamais o Ministério Público conseguiu comprovar que ele estava naquele carro. A única informação, a única informação que dá conta que seria o meu cliente é agora com a delação do Elcio. Mas nesse tempo todo, nesses últimos 4 anos, jamais se conseguiu comprovar. E pelo contrário, havia provas que meu cliente ele estaria num bar na Barra da Tijuca, que era o GPS do telefone dele dizendo que ele estava lá. E aí, é claro, o Ministério Público vai dizer, ele deixou o telefone ali e foi para outro lugar. Mas aí é óbvio. Então, ou seja, não serve de nada a prova técnica quando ela beneficia a defesa. Ele conhecia Agora, o Elcio? Qual era a relação dele com o Elcio? Não, o Elcio, sim, eles são amigos. Eles são amigos, eles são policiais, eles se conhecem há bastante tempo. O senhor próprio menciona que o Elcio fez a delação e tal, e citou lá o Rony Lessa, né? Agora o senhor não teve tempo de falar com ele, mas o Elcio já se tornou um delator há mais tempo, né? Depois da delação do Elcio Queiroz, o senhor voltou ao Rony Lessa e ele reafirmou a inocência? Disse que o Elcio surtou, é isso? Então, depois da delação do Elcio, quem falou com ele foi a família, não fui eu. Nesses últimos 5 anos que o Rony está preso, creio que eu devo ter ido ao Presídio Federal no máximo 4 vezes. Até porque a família não tem dinheiro para bancar a nossa ida mensal, trimestral, enfim. E aí é claro que no embate entre a família visitar e o advogado atender, prevalece a família, obviamente. E qualquer informação jurídica a gente acaba passando pela família. Então, quem teve com ele depois da delação do Elcio foi a família. E a família trouxe para mim a resposta que ele continua dizendo que não foi ele que teria matado a Marielle e que não sabe o motivo pelo qual o Elcio teria delatado. Ele acredita que o Elcio delatou por uma questão de pressão. Por que o Mas só senhor é disse tão... que ele por que o senhor continua é... amigo do Elcio. Ele tá... Eles estão presos há 5 anos, né? Então, assim, eles não se falam, eles não se comunicam. Não tem como. Não consigo te responder isso. Por que o senhor é tão contra a delação? É uma questão de ideologia jurídica, tá? Por exemplo, tem gente que não advoga para estuprador, tem gente que não advoga para pedófilo, eu não advogo para delator. É uma questão pessoal. Veja, não tem nada a ver com a Marielle, com o caso Marielle, não tem nada a ver com uma questão político-social. É ideologia jurídica. Se fosse uma pessoa que teria roubado galinha e teria vindo para mim dizendo que queria delatar para informar quem seria o dono do esquema, igualmente eu não faria delação. Então é uma questão, isso é normal. Há inúmeros escritórios que não fazem delação.
como há outros inúmeros escritórios que fazem delação. Então, é uma questão de ideologia jurídica. Não tem nada a ver com impunidade, Se ele não tem tiver nada a feito ver delação, o senhor vai abandonar o caso. automaticamente, como a Agora, família sabe desde o princípio. agora, uma última pergunta, doutor Bruno. Aqui na entrevista, o Domingos Brazão acha que o nome dele aí é para cobertar alguém. O senhor acha que, e aí o Rony Lessa já teria falado isso para o senhor ou não, se o surgimento do nome dele é também para acobertar aí e para despistar, né? Porque o senhor diz aí que acredita que ele é inocente e ele diz isso ao senhor, né? Que não teria sido ele que teria dado os disparos. Por que o nome dele teria aparecido? O senhor acha que surgiu aí, colocaram o nome dele para tentar cobertar alguém? Então, eu creio que sim. Por que eu digo isso? Porque a primeira pessoa que foi acusada de ter matado a Marielle foi o Orlando, o senhor Orlando, que é conhecido como Orlando Curicica. A primeira pessoa que foi acusada foi o Orlando. E o Orlando, inclusive, ele alega que policiais teriam ido até ele para que ele pudesse assumir esse crime. Inclusive, ele foi mandado para o Presídio Federal. E ele teve a sorte de sair do caso Marielle porque o Ministério Público Federal ouviu ele lá no Presídio Federal que ele estava. E aí ele ganhou voz lá e conseguiu sair dessa acusação. E, curiosamente, menos de um mês depois que o Orlando conseguiu voz com o Ministério Público Federal lá, o nome do Rony surgiu. Então, sim, eu creio que o nome do Rony é para cobertar alguma pessoa. E tudo isso que eu falo é com base no que o meu cliente fala. Eu trabalho com base no que o meu cliente fala. Acobertar o Houve a Orlando tentativa. ou outra pessoa? Acobertar o Orlando ou outra pessoa? Não, outra pessoa qualquer. Eu não tenho nenhuma relação com o Orlando e não sei se foi ele que fez isso ou não. Estou dizendo no sentido de que a acusação de que teria sido meu cliente, de acordo com o meu cliente, é para poder acobertar alguém. Porque primeiro tentaram colocar no Orlando, não conseguiram. E agora tentaram colocar no Rony. Infelizmente, até agora estão conseguindo. Lá atrás houve uma tentativa, já em 2019, de federalizar essa investigação, né? O senhor, com a experiência que tem em relação a este caso, acha que houve inépcia da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Acha que deveria ter sido federalizado lá atrás e não essa federalização meia-boca que está acontecendo agora, né? Uma espécie de uma gambiarra? Foi um erro não federalizar esse caso? Então, Josias, isso é muito interessante você falar, porque a gente bancou esse pedido para federalização. A gente foi ao STJ, a gente, inclusive, fez a sustentação oral no dia da federalização a favor da federalização. A gente sempre foi a favor dela. A gente nunca foi contra, a gente nunca quis que ficasse aqui. A gente sempre foi a favor de ser federalizado, porque sim, a gente acreditava que seria o único modo da gente conseguir chegar verdadeiramente na pessoa que teria matado a Marielle e o Anderson. Doutor Bruno Castro, olha, agradeço muito a sua participação aqui. Estamos aqui de portas abertas. Se o senhor tiver alguma informação, puder contribuir aqui, acho que é muito importante, como a gente já falou aqui, o esclarecimento da morte de Marielle é importante, inclusive, para a democracia do país, né? Então, aguardo aqui, o senhor, qualquer novidade, pode nos procurar. Muito obrigada por estar aqui. E já chegou a data de quando o senhor vai poder falar novamente com o Rony Lessa? O senhor falou que tem esse tempo todo, talvez depois do Carnaval, já tem alguma confirmação de data, não? Então, Fabiola, a gente está em uma outra questão. Se vai eu como advogado ou se vai a família. Porque a família também me alega que não conversou com o Rony e que também não sabe de qualquer delação. Então, a gente está nessa questão, se vai o advogado ou se vai a família. Bom, creio eu que, na minha opinião, a família que tem que ir, porque se de fato tiver essa delação, eu creio que ele tem mais a conversar com a família do que comigo. Porque comigo já é automático. Comigo não tem conversa, isso já foi posto. Então, assim, a gente ainda está nessa questão de quem vai. Mas, independente se for eu ou se for a família, a gente acredita que vai ser isso depois do Carnaval, que vai ter uma vaga. Pela sua fala, o senhor não nega, né, a delação, o senhor desconhece caso ela tenha acontecido, né? Mas o senhor não nega que ela possa ter acontecido. Não, claro que não, até porque eu não posso julgar o meu cliente. Se ele entender que a delação é o melhor caminho para ele, ótimo. É uma decisão que tem que ser tomada por ele. Agora, será que ele teria feito essa delação sem a ajuda de um advogado? Não, isso é impossível, porque qualquer tipo de delação é necessário que tenha um advogado.
tá? E aí seja um advogado público, um defensor público, ou seja um advogado privado. Ele pode ter pedido o defensor público ou ele pode ter conseguido a indicação de algum advogado particular. Por exemplo, no caso do Elcio, o doutor Henrique Teles, só foi descobrir que havia um outro advogado trabalhando há 4 meses já, quando saiu a delação. Ele ficou sabendo pela televisão, como todo mundo. E o senhor não tem nenhuma informação de que tem algum outro advogado que esteja no caso? Não tem. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fabiola, Thales, Josias. Até logo. Obrigado. Tá aí. A gente fica, às vezes, acha com mais dúvidas do que certezas, não, ô Thales? O que você achou aí? Porque agora nesse final, né? Não se sabe se ele fez